O Lula cometeu crime de responsabilidade. Sabe as pedaladas fiscais que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff? Pois é, só que foi muito pior, e isso pode levar ao impeachment do Lula. E eu vou explicar isso para vocês. Tudo começa com o projeto Pé de Meia, aquele que a Tabata Amaral diz que é dela, mas aparentemente foi plagiado. E ela tem falado na campanha como sendo a autora. Não é. O fato não é a autora. O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, afirma categoricamente que ele é o autor do projeto e que a Tabata copiou de maneira descarada. A grande realidade é que, plagiado ou não, foi aprovado pelo governo Lula o projeto Pé de Meia. E o Lula, a Tabata e todos venderam como se fosse uma grande conquista. Inicialmente até parecia um meio de financiar a educação e criar ali um incentivo para as pessoas estudarem no país. Afinal de contas, vamos concordar, qualificação e mão de obra está faltando. 3 dias após aprovado o projeto do para-choque de comunista, o governo Lula simplesmente congelou seus recursos. Enfim, a minha proposta aqui não é criticar o projeto em si, mas sim trazer luz sobre as denúncias graves que envolvem o Lula e esse projeto. Afinal de contas, 3 dias após anunciar a expansão do programa, seus recursos foram congelados. Mas uma manobra fiscal muito suja, muito grave e muito criminosa foi feita em cima disso. Em outubro de 2024, uma matéria do UOL dizia o seguinte: governo dribla o Congresso para dar mesada para estudantes. O que acontece? O governo federal pagou 3 bilhões de reais para estudantes de nível médio através do programa. Uma mesada de R$200 para cada um. Ocorre que ele fez isso sem autorização do Congresso Nacional, ferindo então a Lei de Responsabilidade Fiscal. A própria lei que criou o programa determina que o governo envie anualmente ao Congresso o orçamento e quanto pretende gastar e pagar para cada aluno com este programa. Quando isso foi aprovado, o Lula vetou essa exigência para que ele pudesse fazer sem muita responsabilidade. Acontece que o Congresso Nacional derrubou o veto, ou seja, a exigência passou a viger. Mas ao arrepio da norma, o governo continuou pagando sem enviar nenhuma informação e sem ter nenhuma autorização do Congresso Nacional. Ou seja, afrontou categoricamente e textualmente a letra da lei. No final do dia, isso fez com que o Tribunal de Contas da União, o TCU, barrasse o projeto. E a partir desse ponto eu vou explicar para vocês como isso pode ser enquadrado em crime de responsabilidade e, consequentemente, levar o Lula ao seu impeachment. Tudo começa com a seguinte manchete: o Tribunal de Contas bloqueia 6 bilhões de reais do programa Pé de Meia. Vamos lá. Quem determina a alocação de recursos é o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não aprovou e não determinou a alocação de recursos, o governo federal não pode alocar. Mas, ao arrepio da lei, o governo Lula resolveu alocar os recursos e despender essas despesas com o dito programa. Naturalmente, ele incorreu em crime de responsabilidade. Mas é o que eu costumo dizer: encontrar crime de responsabilidade na gestão PT não é difícil. A gente tem, por exemplo, o contrato superfaturado com a Secom, o leilão de arroz vencido, enfim, problemas não faltam. E, naturalmente, os jornais vão dizer que o Tribunal de Contas encontrou irregularidades, que o Tribunal de Contas suspendeu o pagamento, que o Tribunal de Contas viu que estava errado, como uma maneira de inidir a responsabilidade do Lula e, ao mesmo tempo, passar pano para o crime que foi cometido. Quando nós colocamos uma luz sobre os fatos elencados, não existe outra conclusão que não o crime de responsabilidade praticado pelo Lula. Não admitir o crime é a estratégia do governo Lula de minimizar os fatos da maior forma possível. Eles vão tentar reduzir isso a nada. Acontece que o governo Lula já vem demonstrando fraquezas e ele recua conforme a opinião popular acentua contra o governo. Foi assim recentemente no caso do Pix e tem sido assim de maneira recorrente. Isso é tão recorrente que até a porta-voz oficial do governo Lula, Dani Lima, reconheceu isso na Globo News. Pela segunda vez, o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. O que importa é que o Lula cometeu sim crime de responsabilidade. Isso é um crime gravíssimo. O precedente recente, há menos de 10 anos, aponta que o crime de responsabilidade pela tal pedalada fiscal, por contrair despesas sem autorização do Congresso, é justamente o impeachment. E é isso que deve aguardar o descondenado. Só para você ter uma ideia, até o momento, mais de 60 deputados federais já assinaram o super pedido de impeachment, que deve chegar a uma centena de assinaturas muito em breve. Afinal de contas, ou o Brasil para o Lula, ou o Lula para o Brasil.